Eram duas. Tá. Oi, gente, bom dia pra vocês. Bom dia. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Recebi esse convite da Monique pra fazer essa live e falar um pouco sobre o trabalho que ela tá fazendo. Eu me chamo Ariana, pra quem não me conhece, do perfil da Monique, né? E eu tô fazendo com ela esse trabalho da Jornada da Mulher Sagrada. Tá sendo bastante bacana e ela tem me ajudado bastante a levar esse propósito pra frente. Quem tem me ajudado é você, né? A Ariana, com os ensinamentos dela, que tem me ajudado muito na minha jornada. A gente se complementa aqui. O que eu faço com essa mulher, gente? Vou roubar ela pra mim, gente. Esqueçam, tá? Seguidores dela, pode esquecer, minha. Então, algumas pessoas perguntaram pra ela sobre a minha formação, então eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre a minha história, né? Eu era engenheira química, me formei em engenharia química, fiz pós-graduação em engenharia da qualidade, trabalhava na indústria química, sempre me dediquei muito a esse setor, né, da química, mas eu sentia que aquilo não era o que eu realmente queria pro resto da minha vida, então eu passei a buscar no autoconhecimento. Parecia que tinha algum vazio ali dentro, né? Eu não estava me sentindo totalmente preenchida. Então eu acabei indo procurar algumas formas alternativas. E quando eu me formei, eu ganhei de presente da minha madrinha. Eu gosto sempre de falar que ela foi assim, a pessoa que me inspirou muito, né? Ela me deu de presente uma sessão de reiki, na verdade um grupo de sessões, eu não lembro se eram 5 ou 3 sessões, eu acho que eram 5. Eu fui nessa primeira sessão e eu disse, nossa, eu não quero mais fazer nenhuma sessão, eu quero isso pra minha vida, eu quero aprender como eu faço isso. Eu tinha 25 anos na época, mas eu continuei trabalhando como engenheira, né? Percebia que o meu caminho já não era mais esse, mas também não sabia direito como sair disso. Mas dentro da indústria química, até estava conversando ontem com o Cláudio, que a gente vai fazer hoje à noite a live, falei pra ele, nossa, eu já trabalhava com gestão de pessoas lá, né? Então, no fim, eu não era uma engenheira química, eu era meio que uma psicóloga, meio que ficava gerindo conflitos o tempo todo, né? E auxiliando as pessoas a encontrarem saídas, né, para ter mais harmonia na vida pessoal ou até mesmo dentro do setor que elas trabalhavam. Então, nossa, eu vi que eu tinha uma facilidade muito grande de lidar, né, com as pessoas. E eu passei, então, a pensar em mudar um pouco a minha vida, mas não sabia como, porque eu era formada em engenharia química, enfim, né, tem todo aquele acreditar de que você não vai conseguir mudar a sua vida, né? Então, o que eu fiz foi continuar, mas sempre tomando remédio de ansiedade. Continuei praticando yoga, mas tomava remédio pra dormir, então isso tudo foi assim, sendo muito, muito forte na minha vida. E aí, surgiu uma oportunidade, fui demitida, surgiu a oportunidade de eu recomeçar. Foi um ano que teve muitas quebras, quebra de relacionamento, na parte do profissional, até na minha família. Meu pai sofreu um acidente, então isso me fez repensar a minha vida e tentar ver isso tudo de uma forma diferente. Como que eu podia agir de uma forma diferente para que a minha vida pudesse ser melhor. E foi aí que eu pedi o milagre para Deus e disse, olha, me mostra o caminho. E quando eu pedi esse milagre, eu tinha que estar preparada para ele também. Então eu recebi de presente uma formação de yoga e passei a ser instrutora de yoga. E fui estudando, sempre fui uma estudiosa, né? Por muito tempo eu estudei vários assuntos relacionados com ansiedade, porque eu queria entender um pouco de mim. E depois que eu fiz a minha formação de yoga, eu não parei mais. Eu fui sempre buscando mais conhecimento, então eu fiz a formação de yoga para o parto, e foi ali que eu me apaixonei pelo mundo das mulheres e dos bebês. Logo depois da formação de yoga para o parto, eu também procurei o Sagrado Feminino, que foi onde eu me conectei com a minha mulher, né? Conectei com a mulher que eu sou. Eu aprendi a ser mulheres com mulheres e não mais aprender a ser mulheres com homens ou numa sociedade patriarcal, né? Que no fim as mulheres elas acabam querendo tomar o lugar dos homens, e até isso é o que a gente vai falar na live hoje à noite, né? Então a gente não quer isso, nós gostaríamos de mostrar para as mulheres que elas podem ter o lugar delas, que sim, elas têm que ir atrás dos direitos delas, mas de uma forma feminina e não competindo, porque a competição no fim
ela vai gerar uma guerra e a gente não quer isso, sabe? Ninguém quer uma guerra, né? Todo mundo fica, nossa, por que teve tantas guerras mundiais? Mas a gente vive num conflito da sociedade o tempo todo entre homem e mulher. Então é entender esse caminho. Depois que eu entendi o meu papel de mulher, eu comecei a ter relações muito mais saudáveis com as pessoas que estavam ao meu redor. Então, assim, posso só dizer pra vocês que é uma jornada muito linda, né? Foi uma jornada de bastante dores também. Eu tive que lidar com muitos desafios e muitos medos que eu mesma tinha, mas que foi muito construtiva pra mim. E eu disse, nossa, eu não posso deixar esse conhecimento morrer comigo. Como que eu posso fazer isso para que a humanidade conheça isso? Porque é necessário, né? É necessário as pessoas conhecerem sobre esse assunto. E, enfim... Comecei maravilhosa, então, maravilhosa. A Ariana é uma pessoa maravilhosa. Dá pra ficar o dia inteiro escutando ela assim, a gente aprende muita coisa com ela. Não, é verdade. E eu até te tava falando, e a tua jornada meio que coincidiu com a minha, quando tu falou que o teu despertar espiritual teve muito a ver com as rupturas. Foi muito quando aconteceu as rupturas de relacionamento, de trabalho, de família, que daí tu sentiu que era a hora do teu chamado. Isso aconteceu muito comigo também. Sim. E foi muito legal que tu entrou na minha história nessa época, né? Então, eu só tenho a agradecer. Então, hoje eu chamei a Ariana aqui pra fazer a live comigo. O tema que vocês mais votaram no perfil do meu perfil foi os antepassados e como eles influenciam na nossa história. Até a gente achou bem curioso que esse foi o tema... Bem votado, super, gente. Foi tipo, votado. Os outros foram pouco e esse ele foi tipo, meu Deus. Ele foi o dobro, o triplo quase, dos outros. Eu disse, nossa, Monique, logo esse tema, eu achei que ele não ia, né, chamar tantas pessoas, né, mas foi um tema bem votado, eu fiquei surpresa mesmo. E ela tem muito o que falar sobre isso, porque a gente tá, acho que na nossa quinta sessão Quinta, eu acho. Quinta da jornada da musa que ela tá fazendo comigo, que tá sendo maravilhoso. E praticamente tudo que a gente falou agora foi sobre antepassados, assim, né? Porque os antepassados, eles têm muita influência. Tem. A gente é o que a gente é por causa dos nossos antepassados, né? Então... Exatamente. Falando um pouquinho de como eu conheci a Monique, eu recebi então um convite da Maiane. Maiane maravilhosa! Ela é astróloga, então sigam ela lá também, Maiane Rodrigues. Ela tem um trabalho bem lindo e ela tem buscado muitas parceiras. E ela é uma das mulheres que eu mais admiro, porque ela busca parcerias e ela auxilia mulheres dentro do propósito delas, né? Então, nossa, ela me ajudou muito, ela me apresentou várias mulheres naquele dia, muitas me procuraram, muitas continuam me seguindo, e uma dessas mulheres foi ela, né? Que super... assim, se conectou, foi uma coisa de louco, foi uma coisa de louco. A gente tava num curso de astrologia, né? Isso. E quando ela veio pra fazer uma participação sobre o sagrado feminino, eu já me identifiquei muito, porque o sagrado, ele tá muito presente na minha vida. Mas quando ela entrou falando sobre menstruação, vocês lembram até que eu comentei com vocês, meu mundo caiu, assim, foi uma conexão muito forte. Então eu cheguei em casa, eu já tava naquela onda meio blogueirinha. Já cheguei fazendo 1000 stories, a comunicação bombando. E daí a gente se conectou total, assim. Eu achei fantástico, porque eu acredito muito nessa questão de a gente ajudar mulheres a se empoderar. E se empoderar dentro do feminino, gente. É importante eu colocar isso pra vocês, porque... às vezes entra numa postura assim de você querer se empoderar colocando o masculino na frente, né? Querendo competir com o masculino. E esse não é o objetivo da jornada da musa. É você entender qual é o seu valor, mas principalmente você entender qual é o seu papel dentro da sociedade. Né? Saber que você é mulher e que sim, você tem coisas que você tem que lutar pelos seus direitos. Mas lutar pelos direitos da mulher, não lutar pelos direitos de querer pegar o lugar do homem, né? E existe uma linha muito tênue ali, mas, bem, vou parar de falar aqui sobre a competição, que isso vai ser da live de hoje à noite, tá? Então, participem. Os detalhes estão lá nos meus stories também, pra quem quiser participar da live. E nós vamos falar sobre ancestralidade. Então, nós mulheres temos uma particularidade, né? Que eu falei até acho que eu falei um pouquinho sobre isso também naquele nosso encontro, né?
As mulheres, elas têm uma memória celular. E essa memória celular a gente passa para os nossos filhos, né? Como? Tem uma célula que se chama mitocôndria, né? Essa mitocôndria, ela carrega histórias. E nós, mulheres, passamos essa história para os nossos futuros filhos, né? Para os nossos filhos e para as futuras gerações, através dessa memória celular. Então, ou seja, quando a minha avó estava grávida da minha mãe, eu já estava lá dentro da minha avó, porque quando a mulher nasce, ela já nasce com uma quantidade X de óvulos. E ela, quando ela está sendo gerada, ela já tem essa quantidade de óvulos. Então você pensa que você não foi só gestada na barriga da sua mãe, você foi gestada na barriga da sua avó também. E a sua mãe foi gestada na barriga da sua avó e da sua bisavó. E assim por diante. Então essas histórias, elas vão sendo carregadas de uma geração para outra. Ou seja... É um peso. Depende, né? Depende como você consegue olhar isso. Mas a verdade é essa, é que a gente traz essa história das nossas ancestrais até hoje. E elas influenciam, às vezes, muito na nossa vida e mais do que a gente pode imaginar. Era essa a minha dúvida quando a gente foi fazer esse primeiro resgate, se tinha a ver com a família da mãe. Sim, né? Só com a família da mãe, tá? A gente faz esse resgate com a família da mãe, porque o pai ele só tem aquela mitocôndria, mas ele não passa pra você. Porque o pai não tem esse laço, né? Porque essa mitocôndria, ela vem por conta de você estar sendo alimentado pela mãe, pelo cordão umbilical. E o pai não tem essa alimentação. Então, sim, os homens recebem essa mitocôndria, mas eles não conseguem passar para as próximas gerações. Então, isso é um presente que Deus deu para nós, mulheres. Como feminino é maravilhoso, né, gente? Desculpa homens que estão aqui na live. Sorry! Mas... é nosso! O feminino é maravilhoso. E quando você entende isso, né? Porque eu passei muito tempo, Monique, não gostando do meu feminino, né? Assim, dizendo, nossa, por que eu nasci mulher? Por que eu tenho que menstruar? Meu, que saco! Na próxima geração... Eu falava isso, gente, eu verbalizava isso. Na próxima geração, eu quero nascer homem. Eu dizia isso. E quanto eu tava machucando o meu feminino, né? O tempo todo eu tava machucando o meu feminino, dizendo assim, olha, eu odeio ser mulher, eu não gosto de ser mulher, eu não quero ser mulher nem nessa vida. E isso vai dificultando várias coisas, né? Vai dificultando relacionamentos, vai dificultando a convivência com a sua própria mãe. Muitas vezes você não tem uma vivência legal com a sua mãe, não tem uma vivência legal com a sua avó, ou com irmãs, ou com mulheres no geral, né? E o que a gente faz na jornada da ancestralidade é justamente isso. É você parar, fechar os seus olhos, se conectar primeiro com o seu corpo. Quando você se conecta com o seu corpo, você entende a sua história, você aceita a sua história. Depois que você aceitou a sua história, entende que você está no seu lugar, você passa para o corpo da sua mãe. Então a gente faz uma memória, a gente usa a nossa mitocôndria para ir para esse corpo da mãe. Quando chega no encontro da mãe, no corpo da mãe, ela começa a sentir, através de um campo que se abre, as sensações que a mãe sentia. Eu já fico assim, ó, porque eu já fiz essa vivência, né? Uma coisa muito louca, gente. Assim, ó, não dá pra explicar. Não dá pra explicar mesmo. Porque a gente sente as dores que as nossas antepassadas passaram. Exato. E o quanto que as nossas mulheres da nossa família foram fortes. E a gente se liberta disso tudo, então é um momento de libertação muito grande. Verdade. Né? De ruptura e de... Minha mãe! Ai, meu Deus! Amo você, mãe! A mãe da Ariana é maravilhosa. Ela sempre tá junto. Não, ela faz uma yoga, sabe aquelas yoga... Como é que fala? Ela faz pilates. Ai, pilates. É pilates. Mas a minha mãe fez yoga comigo. Foi ela que me apresentou pro yoga. Então, assim, eu tenho uma história muito linda com a minha mãe, até muito forte também, de um laço muito forte. Eu não posso, né? Já entrei em paz com esse feminino com ela, então a gente se ama, né, mãe? Maravilhosa. Obrigada por participar. Então... E aí, depois que a gente passa pro corpo da mãe, a gente vai usando as memórias ancestrais, as memórias da mitocôndria, para entrar no corpo da avó. Então, não importa se você conheceu ou não a sua avó materna.
você tem esse campo, você tem essa célula e ela traz essa história, né? Então depois você passa do corpo da avó pro corpo da sua bisavó e da sua tataravó. São essas gerações que a gente vai, tá? Até o corpo da tataravó. Por quê? Porque a gente entende que essas gerações elas podem influenciar ainda muito na sua. Mas dali pra trás, as histórias você não tem como ficar indo pra trás, pra trás, pra trás. Não dá pra ir tanto assim pra trás, senão você no fim só vai ficar olhando pro passado e também não vai viver o seu presente, né? Então a gente vai até no campo da tataravó e percebe o que tem nesse campo. Então você vai sentindo no seu corpo. Monique tá aqui pra dizer que não é mentira. Meu Deus, a gente... Ai, olha. Você vai sentindo no seu corpo. Você coloca a sua mão em partes do corpo. Então você reconhece, por exemplo, abortos que não foram olhados. Você reconhece pessoas que não foram vistas. Você reconhece sentimentos que você tem hoje, que você não entende porque você tem, mas eles estão ali. De onde que vem? Porque parece que não são seus, mas muitas vezes sentimentos nem são seus. Eles são de uma ancestral e ele fica ali na memória da mitocôndria o tempo todo. Quando você tem algum tipo de gatilho, aciona aquela memória. E aí, conforme você vai acionando essas memórias, você vai emaranhando cada vez mais esses momentos, né, que você vai passando na sua vida. Então, às vezes, você não consegue resolver um problema justamente porque você ainda tá com esse emaranhado lá. Então, isso é um movimento até de constelação familiar, né? Quem conhece por constelação familiar pode dizer que é muito parecido. É parecido. É bem parecido. Mas, assim, vamos lá, gente. Eu não sou formada em constelação familiar, tá? Só pra vocês saberem. Eu não faço constelações familiares. Eu faço dentro do processo da musa, porque é um processo muito individual, né? Isso. E eu consigo me conectar com o campo dessa pessoa. Eu já tenho... como é um processo, são 12 encontros que acontecem a cada 15 dias, eu já tenho uma similaridade com a história dessa mulher, com qual o objetivo que ela tem, e eu já vou direcionando, né, essa jornada para aquilo que ela deseja.
Atos assim, ó, de que